No vídeo de hoje vamos tratar de um dos temas mais controversos no cristianismo, porém um dos mais importantes, que é a Trindade. Trindade significa triunidade ou três em unidade. Essa expressão é usada para resumir o ensinamento bíblico de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. A palavra Trindade não se encontra na Escritura, porém é algo muito presente e claro na narrativa bíblica. A palavra Trindade foi citada pela primeira vez por Tertuliano na sua obra contra Práxeas. Práxeas defendia a ideia de que Deus era apenas um e se manifestava de diferentes formas, como diz o modalismo e o unicismo. Porém, a Escritura mostra com clareza a realidade dessa doutrina, e é o que iremos analisar hoje. Precisamos compreender que Deus consiste em três pessoas distintas, ou seja, o Pai não é o Filho ou o Espírito Santo, o Filho não é o Pai ou o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Cada uma das pessoas da Trindade é plenamente equivalente ao próprio Deus. Vamos analisar o que a Escritura tem a nos mostrar a respeito da Trindade hoje no Antigo Testamento. Fazendo uma ponte entre Gênesis capítulo 1 e Colossenses 1,15, temos o uso da palavra em hebraico Bereshit. Como de costume no hebraico bíblico, uma palavra pode ter diversos significados, e com Bereshit não é diferente. Dentre seus vários significados, podemos citar, no princípio, primazia, primogênito, cabeça, através de. Ao ler Colossenses 1,15 até o 18, vemos o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, ou através de, e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quando lemos Bereshit, Paulo nos mostra que o que temos é não apenas uma noção de tempo, mas que através de alguém, que é Cristo, todas as coisas foram feitas. Ele estava com o Pai, e em João 1 nos diz que o Verbo estava com Deus. Cristo sempre esteve junto ao Pai, e o Espírito Santo também estava. O texto nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Temos nessa passagem claramente a presença da Trindade de Deus sendo narrada. Versos como esse de Gênesis ilustram que essa doutrina já era mostrada desde o início de tudo. Em Gênesis 26 diz que façamos o homem à nossa imagem. O uso no plural dessa frase nos mostra que Deus não estava sozinho. Ou seja, Filho e Espírito sempre estiveram presentes desde a eternidade com Deus Pai. Vemos mais explicitamente esse exemplo de unidade em Isaías 6,8, onde diz que a quem enviarei e quem irá por nós, a qual o pronome nós denota certamente alguém em unidade com ele, e não aos anjos. Dentre tantas correntes teológicas como a dos gnósticos, ebionitas e unicistas, nos deparamos com a teologia judaica. Diferente de tais grupos que defendem que Deus se revelou de três formas, ou seja, Criador, Salvador e Consolador, em primazia, a teologia judaica nega totalmente o Novo Testamento, ignorando Cristo e o Espírito Santo, ou seja, o Deus triuno. Como principal base usada entre rabinos para fazer tal apologética é citado Deuteronômio 6,4, onde diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De fato, seria uma base bem convincente, até para mim, mesmo se não nos atentássemos para o texto original, onde diz: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O termo Echad, embora associado a único, na verdade seria uma boa base para a doutrina da Trindade. Tal termo também é usado em Gênesis 2,24, que diz: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Aqui o termo é usado para associar o homem e a mulher, ou seja, duas pessoas, a um único corpo. Echad, em seu sentido etimológico, representa unidade com diversidade. Vemos unidade com diversidade no único cacho de uvas, que sendo um cacho, logo contém muitas uvas.
Certamente posso dizer que tenho um único cacho de uvas, mas que tenho inúmeras uvas. Assim é Deus, único, com diversidade, como a água que é sólida, líquida e gasosa, ou como a música que é harmonia, melodia e ritmo. Só há um único Deus, e este está em 3 pessoas, no Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Uma grande concordância disso é que o profeta diz em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esse menino, tratado no texto, veio ao mundo, senão como propiciação pelos nossos pecados, a qual foi chamado de Conselheiro e Deus Poderoso. Perceba quão poderosas são essas palavras, onde é feita a alusão de Cristo como sendo o próprio Deus, Deus único, e como diversidade que vemos de capa a capa.